Então, vamos fazer nossa atividade de história, nossa atividade número 39. Nossa atividade 39 tem a ver com as tradições, né? A importância da tradição oral. Então, vocês viram aí, né, um vídeo sobre a importância das tradições orais e agora nós vamos fazer aí um pouquinho umas atividades. Então, primeiro a gente vai ler um texto, né? A importância da tradição oral nas culturas e religiosidades indígenas e afro-brasileiras. A forma mais antiga de se conhecer a história é através da oralidade. A história ouvida pela sua avó, cuja bisavó contou-lhe e que hoje sua mãe conta. Então, o que acontece? Nós também sabemos bastante coisa. Por exemplo, imagino que a história da família de vocês não deve estar escrito num livro, certo? Então, como que você sabe como é que era na época das suas bisavós, seus tataravós? Porque eles vão contando. E isso é muito importante, principalmente nas culturas indígenas e afro-brasileiras. Por quê? Porque durante muitos anos, essas culturas não tinham o hábito de escrever. Hoje em dia, tanto os índios quanto, né, os descendentes africanos, né, eles estão aí, voltam na sociedade e tem os historiadores para estar escrevendo. Mas antigamente não tinha isso. Na África também, muitos dos lugares onde eles vieram não tinha essa tradição. Então, como que foi passado essas tradições? Através da oralidade. Oralidade vem de oral, de fala. Então, é a forma mais antiga de se conhecer a história. Mais antiga é através da oralidade. Então, o que aconteceu? E a bisavó contou para a avó, que contou para a mãe, que agora está contando para o filho, entendeu? Então, talvez não tinha nenhum registro escrito. Você não irá pegar na sua estante um diário e ler em voz alta as histórias de centenas de anos atrás. Mas nem por isso você deixará de conhecer e encantar-se por aqueles mitos, contos, ritos e ensinamentos. Então, como eu falei, às vezes a gente não tem, eles não têm por escrito, mas antigamente eles iam contando. Eu lembro que quando minha avó era viva, a gente sentava e ela ficava contando as histórias de quando ela era criança. Daí ela contava as histórias que contavam para ela. Então, né, com isso a gente vai conhecendo aí as histórias. A tradição oral não se apresenta somente em formatos de conto e mitos. Então, a gente fala, um conto, um mito. Não. Canções, rezas também faz parte da preservação histórica dos povos indígenas e afro-brasileiros. Então, nós temos aí muitos canções, muitas rezas que fazem parte aí da cultura deles, né? O conhecimento de vida e da natureza dessas pessoas não só auxiliam os que lhe procuram com dores físicas, mas também psicologicamente. Qual erva? Essa erva deve ser valorizada, a cura pela palavra, pela fé, uma cura milenar. Então não é só a questão da erva, eu tô com dor, qual o índio sabe qual erva usar. Não, também tinha os ensinamentos, as palavras. Então essa cura que eles têm, esse hábito de cura já vem de milhares de anos aí. É através da oralidade que os povos constroem sua cultura. É através da palavra que o indivíduo se torna capaz de construir a sua identidade cultural. Então, aquilo que ele é culturalmente, aquilo que vem da cultura, ele vai através, né, de tudo aquilo que ele escuta, né? E essa tradição tem como objetivo não só o repasse das histórias, mas também a construção cultural de um povo, a criação dentro de uma coletividade da importância de cada história, a importância das percepções individuais e repasse das mesmas. Através da tradição oral, é possível a construção de povos de tempos em tempos e esses valores, a tradição do coletivo, a ancestralidade e a palavra não deve jamais deixar serem silenciados ou esquecidos. Então, essa tradição aí, todas essas histórias que eles vão contando, desde a época lá, tem várias histórias aqui de pessoas que nasceram no Brasil que conhecem as histórias desde os antepassados lá da África, por exemplo.
que eles vão contando. Olha, quando o seu trisavô veio, ele contava isso e isso, depois contou pro avô, que contou pro pai, e assim chega até os dias de hoje. Então, com isso, eles vão resgatando, e não é para deixar isso morrer, não, é para contar mesmo. Então, é importante que vocês também, cada um de vocês, saibam das histórias da família. Então, peçam para contar essas histórias para que vocês depois contem para os filhos, que os filhos vão contar para os netos, e vai passando essas histórias, porque isso vem da tradição. Cada um muito do que cada um vem da nossa educação, que é a educação que a gente recebe da nossa família. No mundo, existem grandes números de religiões, religiões nativas como a dos indígenas, religiões afro-brasileiras, hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo, islamismo, entre outros. Então não existe só a igreja católica, por exemplo, a igreja católica e a igreja evangélica. Na verdade, a igreja católica e o evangelho pertencem ao cristianismo, mas existem muitas outras religiões, tá? Cada religião tem seus princípios de vida, de crença, como o propósito de ajudar as pessoas a vivenciarem a sua espiritualidade, crescerem na fé e na prática do bem. E a tradição oral faz parte dessas religiões. Então, as religiões também são diferentes e cada um tem o seu jeito aí de ensinar, tem o seu jeito, né, a sua crença, o seu modo de ver a vida. Bom, lido esse texto, a gente vai responder aí as perguntinhas. No nosso município existem diferentes religiões, igrejas e grupos religiosos. Escreva o nome de algumas que você conhece. Alguns tipos de religião aí que você conhece no município. Se você conhecer só uma, põe só uma, não tem problema. Virando a página, tem mais duas perguntinhas aqui. A 2. Qual é a forma mais antiga de se conhecer história? Lá no comecinho do texto tem, e eu falei, qual é o jeito assim, mais antigo que se tem das histórias passando de um período para o outro. E a 3. Se não lembrar, leia o texto de novo. Qual a importância da oralidade para a tradição dos povos? Qual a importância de você contar essas histórias através aí da oralidade, da fala, para a tradição? Qual é a grande importância? E aí, essa é a nossa atividade número 39. Então, ver o vídeo e ler o texto e responder essas 3 perguntinhas, ok?